quinto e último grupo da audiência pública, iniciando com Dr. Wellington Medeiros, juiz auxiliar da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, representando aqui o ministro Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. Eminente ministro Alexandre de Moraes, cumprimento Vossa Excelência primeiramente pela gentileza de ter permitido uma espécie de alistamento tardio pela Corregedoria. Prezados senhores, prezadas senhoras presentes nessa audiência pública, falo em nome da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, especificamente represento o ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, que infelizmente não pôde se fazer presente. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a DPF, infelizmente, não é a solução de todos os problemas dos moradores, das pessoas em situação de rua. Digo eu hoje, agora, que também, infelizmente, o Poder Judiciário, os tribunais e o CNJ não conseguem resolver, solucionar todos os problemas que as pessoas em situação de rua experimentam. São problemas interdisciplinares, vão da falta de moradia, dificuldades de acesso aos serviços mais básicos, e o CNJ tem uma competência muito estreita, especificamente relacionada à fiscalização administrativa dos tribunais. Mas, na parte que nos toca, a Corregedoria Nacional assume aqui assume compromissos, basicamente, de duas ordens, no mínimo, para, se não garantir, pelo menos contribuir com a promoção da dignidade e da cidadania das pessoas em situação de rua. O primeiro compromisso que a Corregedoria Nacional assume diz respeito ao direito de identificação civil das pessoas em situação de rua. Parece nos tratar de direito número 1, né, sem o qual outros direitos também muito básicos não são alcançados. Trata-se mesmo de tirar essas pessoas da invisibilidade jurídica, invisibilidade civil, para que o exercício da cidadania seja inicialmente viabilizado. Diversos benefícios, diversos direitos são obstaculizados em razão da falta de documentação civil. Vivemos numa época em que boa parte da população carente do Brasil vem recebendo benefícios, né, governamentais, auxílios emergenciais em razão da pandemia, mas aquelas pessoas que mais precisam, que são a população de rua, muitas vezes se encontram alijadas desses benefícios. Para além dos mutirões Pop Rua, Jude, que ocorrem de forma capilarizada, né, em todo o país, há projetos em andamento na Corregedoria, no âmbito do CNJ, para a identificação civil da população carcerária, por exemplo, em que grande parte é composta por pessoas sem registro civil e também oriundas da rua. São pessoas que entram e saem do sistema penitenciário e simplesmente continuam sem documentos civis. E a Corregedoria, então, assume esse compromisso de intermediar convênios e projetos entre tribunais de justiça e cartórios de registro civil para que esse problema do subregistro seja atacado. A segunda frente em que a Corregedoria Nacional de Justiça pode trabalhar, e é o segundo compromisso que nós assumimos, diz respeito à interface entre o Poder Judiciário e as pessoas em situação de rua. Devo salientar que, como juiz civil, eu nunca julguei um processo em que um autor figurasse, uma pessoa em situação de rua figurasse como autor. Mas, no âmbito criminal, efetivamente, a situação muda. E isso mostra que o Estado
forte na criminalização de condutas de pessoas em situação de rua, mas é extremamente fraco na garantia de seus direitos. Por exemplo, as pessoas em situação de rua são negadas o direito de usar tornozeleira eletrônica, né, quando se envolve com crime. Isso significa, bem da verdade, que essas pessoas podem ficar presas simplesmente por serem pobres, porque, se fossem ricas, estariam em casa usando confortavelmente a tornozeleira eletrônica. Então, são esses os compromissos que a Corregedoria Nacional de Justiça firma aqui com todos. E, para finalizar, um desejo pessoal que não surja uma nova categoria de pessoas em situação de rua, e me refiro às crianças em situação de acampamento na porta dos quartéis, passando frio, tomando chuva, em razão de uma escolha dos pais. Muito obrigado, ministro. Boa tarde a todos. Agradeço ao juiz Wellington Medeiros, juiz auxiliar da Corregedoria do CNJ. Ontem e depois eu farei uma reunião com o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão. Ontem várias questões foram levantadas que passam exatamente pelo Conselho Nacional de Justiça, que o Conselho Nacional de Justiça pode auxiliar, seja em relação, e hoje também, né, seja em relação ao mapeamento dessas ações envolvendo as crianças filhas de pessoas em situação de rua, seja a possibilidade de uma atuação mais próxima do Poder Judiciário, com inspeções judiciais nos estabelecimentos, ou seja, algo que o Conselho Nacional de Justiça pode auxiliar o Supremo Tribunal Federal nessa coordenação dos magistrados de primeira instância. Eu convido agora, virtualmente, a falar o senhor Oséias Francisco da Silva, presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil. Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, boa tarde a Vossa Excelência, a todos os participantes. Quero aqui externar o nosso sentimento de gratidão pela deferência da nossa participação nessa importante audiência pública. Ao mesmo tempo, quero parabenizar pela importante iniciativa, pela relevância do tema que se impõe às agendas públicas e privadas, que busca uma institucionalização para enfrentar esse grande desafio que afeta muitas cidades no nosso país, tanto pelas causas como pelo estado crescente e agravado com a própria pandemia e também as consequências. As guardas civis municipais, capilarizadas em quase 1.200 municípios no país, têm uma lei federal, que é a Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, e atua diuturnamente nessas cidades, promovendo aquilo que a lei estabeleceu como atribuições e competências, além daquilo que é típico das próprias guardas civis municipais, as ações integradas no sentido de fazer as garantias do ponto de vista nas cidades brasileiras. Essa questão que já foi tratada e ainda é, de certa forma, no âmbito penal, como contravenção penal, houve uma certa alteração na lei de 1941, mas ainda consta a questão da ociosidade como tipificação de contravenção penal no país, não é praticamente, nem pode se resumir numa atuação de polícia, nem de segurança pública, mas por se tratar de uma ação, um fenômeno altamente complexo, cujas causas têm diversas naturezas, que a própria compreensão em si reivindica um olhar multidisciplinar, a operacionalização das ações exige uma ação interinstitucional, intersetorial. As guardas civis municipais, por meio da sua lei federal 13.022, se habilita e se credencia para ser um parceiro forte, estratégico, no sentido de fazer as garantias. Eu quero aqui trazer, Excelência, os princípios norteadores das competências e atribuições das guardas civis municipais do Brasil têm uma sintonia com o objetivo da própria política nacional de proteção à população em vulnerabilidade, população em situação de rua, quando traz lá esculpido a questão da preservação dos direitos humanos fundamentais.
a preservação da cidadania, das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento, também a questão do uso progressivo da força, o compromisso com a evolução social das comunidades. Esse conjunto de princípios, quando as guardas civis municipais são revestidas e orientadas, basiladas em suas atividades, pode atuar no sentido de ser promovedores, promotores da cidadania, garantidores dos direitos em parcerias com as demais ações da nossa municipalidade. Porque, venhamos e convenhamos, as cidades são as únicas instâncias concretas, efetivas, que as pessoas vivem, convivem, demandam para os seus prefeitos, e hoje nós percebemos um crescente número de pessoas que vivem em situação de rua, muito agravado com a própria situação da pandemia, e a ausência de uma política institucionalizada, uma pactuação entre os entes da federação, de maneira que viabilize o exercício de maneira efetiva da política nacional em proteção e acolhimento às populações que vivem em situação de rua, muitas das vezes as guardas civis municipais acabam sendo colocadas para suprir alguma omissão ou falta de uma política mais estruturada em muitas cidades. E daí surge a nossa necessidade, a nossa preocupação, primeiramente, de fazer uma revisão e uma atualização dessa política nacional de atenção às populações que vivem em situação de rua. Também a necessidade de se criar um protocolo, um fluxo de atendimento, porque na maioria das vezes os guardas municipais são demandados por falta de uma parceria, de uma força-tarefa, e não tem um fluxo para fazer os devidos encaminhamentos, para assegurar os direitos dessas diversas populações. Eu cito um exemplo aqui prático, ministro. Na cidade de São Bernardo do Campo, nós fizemos uma parceria em anos anteriores, aqui quando estávamos criando um grupamento de ações táticas para atender a população, uma parceria com o projeto Meninos e Meninas de Ruas, onde os coordenadores vinham para a nossa instituição, traziam o seu olhar, sua percepção, suas demandas, e orientava e habilitava, de uma certa forma, contribuía com a capacitação dos guardas civis municipais nesse diálogo com a população de rua. Porque não é um problema tipicamente de segurança pública, de polícia, mas pela ausência de uma política pública, muitas prefeituras acabam colocando as guardas civis municipais para atenderem a solicitação da população. Nesses termos, eu quero aqui agradecer a nossa participação, desejar, mais uma vez, que seja exitoso, saia ações práticas, e parabéns pela realização da audiência pública. Eu agradeço ao Zé Francisco da Silva, presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil. Agradeço a participação hoje e o interesse em participar dessa audiência pública. E talvez mais um ponto, que foi anotado aqui, eu anotei, mais um ponto importante, dentro do que nós conversávamos ontem, sobre a necessidade de uma formação, informação e formação dos agentes públicos para o tratamento da população em situação de rua. Seja importante que os movimentos entrem em contato com a Conferência Nacional, com o presidente, para tratar exatamente disso. O interesse ficou demonstrado hoje com a própria participação do Oséias aqui na audiência pública, para que nós possamos construir realmente um procedimento de atuação digno, um procedimento de atuação respeitoso aos direitos, para que nem as guardas civis, as guardas metropolitanas, nem a população em situação de rua seja prejudicada. Acho que mostra o interesse de todas as partes em melhorar essa situação, que realmente é uma situação muito triste no Brasil. Agradeço a participação, Oséias. Eu chamo agora o padre Júlio Lancelotti, conhecido de todos, da Pastoral Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo. Que falará por videoconferência. Eminente ministro Alexandre de Moraes, uma saudação a Vossa Excelência, a todos que nos acompanham
e a importância de um assunto como esse ter chegado à Suprema Corte e a essa audiência. Dentro de todas as questões estruturais, nós acompanhamos todas as sugestões que foram feitas dentro das questões que envolvem a moradia, o trabalho, a saúde. Mas eu acredito também que há questões imediatas e conjunturais que precisam ser resolvidas. Uma delas, e eu acredito que é de uma exigência para nós todos, de que a política nacional da população de rua não seja um decreto, mas que o Poder Executivo tome as decisões de torná-la uma lei, porque alguns seguem, outros não seguem, alguns seguem aqueles que aderem à política nacional naquilo que lhes convém, naquilo que não lhes convém, e acabando ficando bastante precária como um decreto que, inclusive, pode ser revogado ou não devidamente implementado. Uma questão importante, senhor ministro, é a questão da violência contra a população em situação de rua. Nós ouvimos agora essa Conferência Nacional das Guardas Civis Metropolitanas. Eu acredito que precisamos ter uma orientação clara, decisiva, de que a população em situação de rua não é objeto da ação das guardas civis metropolitanas fora daquilo que é previsto em lei, que é a questão em flagrante, as questões de dano ao patrimônio público. Essa chamada higienização ou zeladoria urbana que as prefeituras fazem com a participação das guardas civis metropolitanas e a zeladoria urbana das prefeituras, é extremamente violenta, desrespeitadora dos direitos humanos, subtrai todas as coisas, e no caso como de São Paulo, eu sou da Pastoral de Rua de São Paulo, nós vemos que há dispositivos que a própria prefeitura propõe e que a própria prefeitura não obedece, tratando as populações em situação de rua com extrema crueldade, com extrema violência, tirando documentos, remédios, agasalhos, roupas, tudo aquilo que é essencial, até água. Uma das questões também essenciais e conjunturais de urgência é o acesso à água potável. A população em situação de rua, só aqui em São Paulo, segundo a metodologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é de 42 mil pessoas, seguindo a metodologia do levantamento pelo CAD único. E eu tenho visto diariamente um contingente significativo de pessoas em situação de rua que não tem o CAD único. O acesso ao CAD único tem que ser garantido e, para a população em situação de rua, desburocratizado. Teríamos que ter uma forma mais ágil para que as pessoas em situação de rua tenham acesso ao Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como será chamado, ou renda básica, mas que esse acesso seja feito de maneira desburocratizada. No auxílio emergencial na pandemia, imagine que precisava receber a informação por Messenger. Como é que as pessoas em situação de rua iam ter Messenger para receber? Muitos não receberam também, senhor ministro, porque os dados penitenciários não estavam atualizados e pessoas que estavam na rua constavam como detidas, e também os dados do extinto Ministério do Trabalho, pessoas que estavam desempregadas e constavam ainda como empregadas. Receberam uma parcela e a segunda parcela foi cancelada. É um trabalho enorme que a gente tem de desbloquear os auxílios e tentar toda uma ação com participação até de advogados para o desbloqueio do auxílio que pessoas, principalmente mulheres, que têm crianças e que acabam tendo bloqueado seu auxílio. Eu gostaria de ressaltar, senhor ministro, o grupo LGBTQIA+, que aumenta na rua, e as respostas a esse grupo são de violência, discriminação e preconceito. E queria também lembrar, e foi citado por alguém, a questão da aporofobia. Existe o projeto de lei que está na Câmara Federal, que foi aprovado no Senado pelo senador Fabiano Contarato, e também o projeto de lei do senador Randolph,
que também tipifica o crime de aporofobia, que está muito presente na nossa sociedade, e a vetação o veto a intervenções hostis na arquitetura. Eu acredito que algumas medidas serão a médio e a longo prazo, mas temos medidas que deveriam de ser de curtíssimo prazo, como garantir a vida com dignidade, com água e alimentação a toda a população em situação de risco. Eu agradeço muitíssimo ter a oportunidade de mais uma vez falar com o eminente ministro Alexandre de Moraes e acreditando em muito que a sua ação e o que sairá dessa audiência pública em muito vai ajudar a população em situação de rua. Muito obrigado, Deus do Pai. Agradeço ao padre Júlio Lancelotti a participação e todo o trabalho realizado na cidade de São Paulo. Eu passo a palavra à senhora Sueli Maria de Lima Camargo, da Pastoral do Menor, Arquidiocese também de São Paulo. Bom dia, não, quase que boa tarde já, né, gente? Mas é uma alegria estar aqui hoje. Quero cumprimentar o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes e assim saudar a todos os presentes e os demais que se encontram de forma remota. De uma forma especial, os nossos irmãos de ruas, que está presente aí hoje, e sabe, ministro, presente hoje na Praça da Sé. Nós estamos com o segundo Pop Rua, Ju de São Paulo, com uma população enorme de rua sendo atendida. A Pastoral do Menor ficou com um atendimento a crianças, mães e bebês, onde um número enorme de bebês e famílias em situação de rua. Represento aqui a Pastoral do Menor, que atua em todo o Brasil há mais de 44 anos, na defesa, promoção e garantia do direito da criança e do adolescente. Quero agradecer essa oportunidade histórica e salientar a importância dessa audiência, com a presença significativa da sociedade, que demonstra aí a relevância do tema dessa ação e o quanto é grave, eu diria gravíssima, a realidade da criança, adolescentes e famílias em situação de rua. Que fique claro, a rua não é lugar para morar, a rua não é lugar para viver e a rua não é lugar tampouco para morrer. Criança de rua tem pressa. A Pastoral do Menor está aqui para destacar que só a nossa indignação não basta. Só indignação não basta. Medidas urgentes devem ser tomadas. Operação provisória de inverno só não resolve. Vidas inocentes estão sendo perdidas. São mais de 3 décadas de atuação na Pastoral do Menor. Eu brinco dizendo que não vi o dilúvio, mas eu pisei na lama do descaso, da omissão do Estado. Foram inúmeras vidas interrompidas. Como diz o nosso querido Papa Francisco, não são números, são seres humanos, com nome, com rosto e com identidade dada por Deus. Tenho na minha lembrança os rostinhos de cada menino e meninas que perdemos. Sabe, ministro, quando mais um corpo sem vida, invisibilizado pelo descaso, chega à Pastoral do Menor, eu costumo ouvir das grandes autoridades: calma, senhora, a morte não é violenta. Não é mesmo? Experimenta a fome, a dor do estômago que ela provoca, a sede, sem ter uma gota de água potável para beber, o frio que dói na carne, a hipotermia, a chuva fria que cai na roupa molhada, no corpo esquelético, a pneumonia, a tuberculose, a parada cardíaca, a escabiose, a AIDS e o Covid. Isso não é morte violenta? Isso não é morte violenta? Pois bem, é isso que me devolvem. Calma, senhora, calma, isso não é morte violenta, é normal, é comum. Morreu um homem de rua, uma criança de rua, é normal. A infância está sendo roubada. O trabalho infantil, nas suas diversas formas, rouba a vida da criança e do adolescente em situação de rua. A escravidão ou a prática análoga a ela, como trabalho forçado, deveria ser severamente punida no nosso país. Severamente punida. Mãos pequeninas, calejadas, pés queimados pelo asfalto, o corpo franzino não aguenta, não suporta.
fica o nosso clamor. Seus corpos são comercializados para a mendicância, para a prostituição, e estão sujeitos ao pai de rua e ao tráfico, atingindo de forma desastrosa a saúde física e psicológica. Ainda atingimos a vulnerabilidade psíquica das consequências da orfandade, que aumentou consideravelmente com a pandemia. Dados que servem como sinalizadores para a necessidade de uma atuação urgente, urgentíssima. A população de rua é heterogênea. Criança, adolescente, idoso, deficiente físico, famílias inteiras. Não podemos tratar pessoas de situação de rua como um grupo único. Tratamento à baciada. A especificidade e a qualidade no atendimento também é um direito à população de rua. E isso nós não presenciamos. O que vimos constantemente é política pública ineficazes e insuficiente. Criança e adolescente em situação de rua devem, sim, ser prioridade absoluta, ministro, mas no orçamento. No orçamento. Basta de puxadinho. Senhora Sueli, eu peço só que complete, por favor. Estou concluindo. Esse público é facilmente identificado. Temos que dar um basta. É inadmissível, depois de tantas conquistas e avanços na legislação do nosso país, ver os nossos meninos e meninas passarem dos porões do navio negreiro para os mocós nas ruas da cidade, dos canaviais da cana-de-açúcar para a Praça da Sé, da senzala para as unidades da Fundação Casa, do trabalho escravo para os malabares nos faróis, do capitão do mato para a exposição da morte e violência, e, por fim, a morte quando encontra a bala perdida. É urgente que enfrentamos o preconceito, a discriminação e o racismo estrutural. Por fim, e definitivamente, reconhecer a rua como espaço de violação de direito e que exige uma atuação integrada do poder público, providências legislativas, orçamentárias, administrativas, no sentido de combater as condições atuais do descaso voltado à criança e ao adolescente. E ainda, implantar políticas de forma Sueli, por favor, concluindo. Integral. Agradeço, senhora Sueli. Agradeço a senhora Sueli. Eu agradeço essa oportunidade, dizendo que a nossa Carta Magna seja definitivamente respeitada e cumprida para que a criança e adolescente de rua tenham os seus direitos definitivamente garantidos. Obrigado. Eu chamo agora presencialmente o doutor Paulo Freire, advogado da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua. Boa tarde, ministro relator da DPF 976 e presidente desta elogiável audiência, subprocurador-geral da República, servidores e servidoras, colegas expositores, toda a população em situação de rua que aqui se encontra nesta importante audiência pública. Bom, há 3 questionamentos sendo trabalhados nesta audiência. O primeiro dele, como evitar que alguém vá para a rua? E eu gostaria de trazer, ministro, uma resposta dada pela Corte Constitucional da África do Sul, num caso de 2000. O Tribunal Constitucional da África do Sul considerou que houve violação do direito à moradia adequada e que a seção 26 obriga o Estado a elaborar e implementar que programa habitacional coerente e coordenado e que, ao não prover para aqueles em maior necessidade, o governo não tomou medidas razoáveis para realizar progressivamente o direito à moradia. O tribunal ordenou que os vários governos criem, financiem, implementem e supervisionem medidas para garantir os direitos desta população. Então, há uma resposta dada pela Suprema Corte Sul-Africana para a primeira pergunta e para a terceira, como sair da situação de rua. Para a segunda pergunta, para a terceira pergunta, na verdade, como respeitar enquanto está nessa situação, a
a Suprema Corte estadunidense também nos deu uma resposta num caso de 2018, quando ela diz o seguinte: a Suprema Corte apontou que, assim como o Estado não pode criminalizar a situação daqueles que estão em situação de rua em locais públicos, o Estado também não pode criminalizar uma conduta que é uma consequência inevitável de um sem-teto, ou seja, sentar, deitar-se ou dormir nas ruas. Para a Corte, enquanto não houver opção de dormir dentro de casa, o governo não pode criminalizar pessoas sem teto por dormir ao ar livre, em propriedade pública, com base na falsa premissa de que eles possuíam alternativas. Então, aqui está uma resposta dada pela Suprema Corte estadunidense, no sentido de que, para essa população, a solução não é o Estado policial, é o Estado social, é o Estado democrático de direito. Para as outras duas perguntas, também como evitar que alguém vá para a rua e como fazer com que ela saia desta situação, a Corte Constitucional do Quênia também deu uma resposta no julgamento do ano passado. Ela diz o seguinte: segundo a Corte, a Constituição do Quênia protege o direito à moradia acessível e adequada. E, sob as obrigações do direito internacional, o Quênia comprometeu-se a realizar progressivamente esses direitos. Em sua análise, o tribunal esclareceu que todo indivíduo tem direito à moradia e que os princípios da realização progressiva colocam o ônus sobre o governo não cumprir suas obrigações, de provar que não tem recursos para cumprir o direito. Essa Corte está dizendo que o governo tem que comprovar que não há recurso, não há orçamento suficiente para cumprir essa política pública, especialmente considerando, ministro, que hoje nós temos no Brasil, segundo o próprio Senado Federal, 6 milhões de imóveis desocupados, né, onde não haveria necessidade de construção de imóveis. A Corte considerou que cada indivíduo tem direito à moradia, mesmo que não possua terras. Asseverou que os indivíduos são protegidos por direito à moradia sob a Constituição e sob o direito internacional. Então, aqui nós temos exemplos da jurisprudência internacional que pode ajudar a Suprema Corte a dar uma solução para esse caso da DPF 976. E há um exemplo também do próprio STF, na DPF 828, muito bem conhecida e já referida aqui nessa tribuna, em que houve a suspensão dos despejos, que hoje atinge em torno de 1 milhão de pessoas, foram suspensos os despejos durante a pandemia e, por último, agora estabelecido um regime de transição. Mas a nossa proposta é que haja um regime definitivo com base no cumprimento da função social da propriedade do bem imóvel rural e urbano. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Paulo Freire. Convido agora a doutora Flávia Valadares de Araújo, do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis, Grupo Ação, Justiça e Paz. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Cumprimento o ministro Alexandre de Moraes e parabenizo por estarmos nesse espaço discutindo esse assunto tão importante e relevante para a nossa sociedade. Bom, o Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis, ele nasce, né, em 1979, a perspectiva de defesa e garantia de direitos da população mais vulnerável da nossa sociedade. E desde 2004, a gente inicia um projeto aqui na nossa instituição, que é o projeto Põe Beleza, que é voltado para atendimento da população em situação de rua, nossa cidade. Hoje, esse projeto ele vem acontecendo no seguinte formato, né? A gente consegue atender essas pessoas, a gente fornece higiene, a gente fornece alimentação e a gente fornece também cursos e oficinas de capacitação, né? Para que eles possam ser encaminhados para o mercado de trabalho. A gente faz uma conversa bem bacana com eles, que é a ficha dos sonhos, para que a gente possa resgatar nessas pessoas, né? Que sofrem constantemente os seus sonhos, as suas
perspectivas, as suas necessidades, e construir com eles a possibilidade de encaminhamento para curso profissionalizante dentro daquilo que eles almejam, dentro daquilo que é a capacidade deles. Esse projeto também ele visa que essas pessoas possam ser reinseridas no seu seio familiar, que elas possam também verificar a possibilidade de ir para uma casa de acolhida, para um albergue. Além disso, a gente também atua junto aqui no nosso município. Bem, vamos tentar restabelecer a conexão. Enquanto para a gente debater como estão os equipamentos. Nós perdemos uma parte. A conexão não está boa. Bem, vamos seguir até melhorar a conexão, depois a doutora Flávia retorna. Eu chamo presencialmente, em conjunto, a mãe Kelly de Ângeles e o pai Denilson de Ângeles. Boa tarde a todas, todos e todes. Excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, muito grato, em primeiro lugar, pelo vosso trabalho de defesa da democracia nas eleições. Isso foi um papel fundamental para que todos nós pudéssemos continuar livres no exercício da nossa cidadania. Muito grato, em nome de todos. Eu quero aqui brevemente falar sobre esta situação extrema que é morar em situação de rua. Algo que nós convivemos diariamente, tal qual o padre Júlio Lancelotti, pelas ruas de São Paulo, nas madrugadas, atendendo aquelas pessoas que são jogadas, que estão ali à mercê da própria sorte. Tudo que foi falado aqui de moradia, de alimentação, de saneamento, de água, é tudo muito válido e é tudo muito importante que se faça valer, excelentíssimo ministro, tudo isso na prática, e confiamos nas vossas mãos para que isso seja urgente, é um clamor destas pessoas, da qual aqui eu torno isso validado, tal qual o padre Júlio Lancelotti. Tudo o que foi falado aqui é urgente, ministro. São pessoas que, no passado, eram em sua maioria homens que viviam pelas ruas de São Paulo. Hoje, são famílias, são crianças, que muitas vezes não têm um amparo do Estado, que todos já sabem, era de direito, de fato e de direito, garantido pela Constituição, mas que na prática não vale nada. Então, estas crianças que vivem ali, subjugadas, o que serão delas no futuro? Então, peço ao senhor que olhe com todo rigor, com todo este momento único, este momento que está entrando nos anais da justiça brasileira, que se faça valer, ministro. Eu peço ao senhor, eu clamo ao senhor, para que isso seja urgente. Tudo que foi falado aqui, temos inúmeros projetos que são muitas vezes embargados pela prefeitura, pelo Estado, porque não é do interesse estabelecer este contato, realmente tirar estas pessoas que, tanto eu quanto o padre Júlio, quanto a doce mãe Kelly, somos ali vilipendiados, porque estamos ali dando amor, dando carinho para estas pessoas. Por que vocês não levam esses craqueiros para casa, esses bandidos para casa? Leva lá para o terreiro, leva lá para a igreja, o que nós ouvimos todos os dias.
São seres humanos. Peço ao senhor, mais uma vez, ministro, que isso tudo seja colocado em prática. Confiamos no senhor. Doce Mãe Kelly. Gratidão pela oportunidade e eu vou ler para ser mais rápida possível. Viemos aqui trazer o nosso exemplo de ação com segurança alimentar, que com poucos recursos e com muito esforço mesmo, fazemos. Hoje, atendemos no Instituto Sé Estrela Guia de 300 a 1.000 pessoas em situação de rua por atendimento, 1.800 famílias em vulnerabilidade alimentar por mês, com comida de qualidade e alto valor nutritivo, usando arrecadação e distribuição de doações de alimentos que seriam descartados por serem alimentos não vendáveis. Nossos resultados, senhores, são, em 2019, mais de 15 toneladas de alimento. 2020, 60 toneladas de alimento. 2021, 400 toneladas de alimento. Desta forma, lutamos pela que a lei seja aplicada 17.755, de 24 de janeiro de 2022, da cidade de São Paulo, que dispõe sobre a doação de excedentes de alimentos pelos estabelecimentos dedicados à produção e fornecimento de refeições. Sugerimos, senhores, o estudo de propostas que haja aproveitamento de alimentos não vendáveis a nível nacional, projeto de sustentável de hortas em casa, cursos de aproveitamento total de alimento, entre outros. Pedimos, humildemente, que seja ouvido estes brasileiros que estão em situação de rua, com políticas públicas verdadeiras, e ajude instituições comprometidas para que tenham o apoio de diversos níveis de governo. Nossa luta não é para ver famílias inteiras, mulheres, idosos e crianças aos prantos com fome e com medo, vivendo nas ruas, em um país com tanta abundância de alimentos como o Brasil. Gratidão. Agradeço à mãe Kelly, ao pai Edenilson. E essa é uma outra questão que precisa ser reanalisada, a questão que foi colocada, o reaproveitamento de alimentos. Acabou uma regulamentação um pouco radical demais, que prejudicou esse reaproveitamento. Então, nós precisamos ver um meio termo em relação a isso. Eu chamo agora virtualmente a psicanalista Adriana de Oliveira Rangel, da Universidade Federal do Mato Grosso. Bom dia, excelentíssimos ministros. Estou sendo ouvida? Sim. Bom dia a todos interessados nessa causa de tamanha relevância pública. Parabenizo o ministro Alexandre de Moraes pela defesa da democracia nas últimas eleições. Agradeço esse importante passo na construção de políticas públicas para a população de rua. À frente de um trabalho com população de rua, com problemas de abuso de álcool e outras drogas há 7 anos, num projeto de extensão da psicologia da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, Psicanálise na Rua, em Cuiabá. Sou professora doutora em psicanálise e tenho a dizer que, do ponto de vista da saúde mental, a rua é manicomial. É um beco sem saída, onde a violência e os abusos acontecem naturalizados. A vida nas ruas é vida nua, é aquela que está sem direitos humanos garantidos. Submetida ao poder do outro, ao tempo do outro, ao que o outro dá ou não dá, o protagonismo é impedido a essa população. Muitas pessoas chegam às ruas por rompimento do laço social, desemprego, separações, despejos e problemas psicológicos. O encontro com as drogas e seus mercados é um curto-circuito mortífero que vai de encontro à vida nas ruas.
Do encontro com as drogas, a violência policial e do narcotráfico, o destino aponta às cadeias, às comunidades terapêuticas e, de novo, à rua, num circuito existencial dominado por forças totalitárias sem saídas. Restos de um processo histórico colonial, fundado na escravização dos corpos negros, a miséria das ruas é parda e negra, sintoma do nosso mal-estar colonial. Como o racismo criou o Brasil, título do livro de Gessé de Souza, revela a tessitura complexa do racismo, e a psicanálise verifica seus efeitos traumáticos no cerne do sofrimento mental do nosso povo. A dimensão inconsciente do racismo explode em sintoma social nas cidades. A droga e sua economia compulsiva aparecem como um amortecimento frente ao desamparo do Estado e o sofrimento mental. Como oferecer amparo, tecimento de amor, tomando a palavra amortecimento pelo seu avesso, tecimento de amor, que permita o protagonismo das pessoas em situação de rua? O tecimento de amor é revestir esses corpos de escuta. A escuta é a verdadeira caridade, nos diz Freud. O povo da rua diz, com todas as letras, moradia em primeiro lugar. Essa é a necessidade radical apontada pelo movimento Pop Rua. A vida humana exige morada. Não existe condição humana sem moradia. Todo tratamento possível à saúde mental dessa população deve iniciar reivindicando condições humanas de tratamento, teto e liberdade, para que se teçam saídas no laço social. É preciso acolhimento para que o povo da rua conte suas histórias. É preciso também que nós contemos com elas no sentido de colocarmos elas nas contas. A aposta da psicanálise é nesses dois sentidos, de que elas, contando, possam ser contadas. Como diz o lema da população de rua, nada por nós, sem nós. Grata pela escuta. Obrigado, a doutora Adriana Rangel. Chamo agora a senhora Márcia Gatto, coordenadora da rede Rio Criança. Bem, boa tarde a todos e todas presentes. Parabenizo ao excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes pela realização dessa tão importante audiência pública e também parabenizo pela defesa intransigente do Estado Democrático de Direito em tempos tão sombrios de nosso país. Eu sou do Rio de Janeiro, coordeno a Rede Rio Criança, integro também a coordenação nacional da campanha da Rede Nacional Criança Não é de Rua e vou tratar aqui mais especificamente de crianças e adolescentes em situação de rua. Então, e crianças e adolescentes em situação de rua, eles fazem parte também de um grupo social que eu os conceituo como sujeitos indesejáveis. Indesejáveis para a sociedade e também para o modo de produção capitalista. Isso a gente pode falar em relação à população em situação de rua como um todo. A situação de rua, ela não se restringe apenas a quem está em situação de moradia. Ao longo de pelo menos 2 anos, né, considerando a dimensão territorial de nosso país, considerado um país continental, e as mudanças também que ao longo do tempo vem acontecendo no próprio contexto da rua, então mais ou menos ao longo de 2 anos, foi formado um grupo de trabalho no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com participação de alguns ministérios e redes de referência nacional no tema, no qual
foi deliberada a resolução conjunta do CONANDA e do CNAS, número 1, que traz um conceito nacional e atualizado para criança e adolescente em situação de rua. Já foi dito alguma coisa, mas eu vou apenas tipificar para que isso tem que ficar bem claro para o próprio atendimento em si mais qualificado dessa população. A situação de rua de crianças e adolescentes envolve trabalho infantil, mendicância, violência sexual, consumo de drogas, violência intrafamiliar, institucional ou urbana, ameaça de morte, sofrimento ou transtorno mental, LGBTfobia, racismo, sexismo e misoginia, cumprimento de medidas socioeducativas ou medidas de proteção de acolhimento e encarceramento dos pais. Pode ocorrer ainda uma incidência de circunstâncias que levem a criança em contextos regionais diversos, como as de população itinerante, trecheiros, migrantes, desalojados, desabrigados ou aqueles mesmo que estão nas chamadas ocupações. Eu destaco a questão das ocupações, que ela tem sido um fenômeno que está muito presente nos grandes centros urbanos, em especial no Rio de Janeiro, que nós temos que voltar o nosso olhar também para essa ocupação. Então, saber exatamente quem são, qual o perfil, isso qualifica o trabalho. Eu vou trazer agora algumas proposições que desenvolvemos. Primeira, considerar o conceito nacional de criança e adolescente em situação de rua, já colocado, considerar as crianças e adolescentes em situação de rua nas pesquisas e no censo, assim como também as ocupações como um dos tipos de situação de rua. Em relação à política de moradia, tão debatida e tão trazida assim aqui, é importantíssimo. E temos também que considerar, senhor ministro, que eu não sei se o senhor sabe, os dados do IBGE de 2010 demonstram que havia um déficit habitacional de 5.430.562 pessoas, enquanto existem no Brasil 6.070.000 unidades domiciliares vagas. A outra proposição é a retomada dos restaurantes populares, banheiros químicos, centros POPs, acolhimento institucional com metodologias específicas para criança e adolescente em situação de rua, inclusão das crianças nas escolas, porque a maioria não tem sequer a terceira série do 2º grau. Estou vendo que já terminou meu prazo, o restabelecimento de programas de repúblicas. E em relação ao que foi dito, às mães e às crianças, é necessário, a gente tem política pública, efetivar políticas, o que falta é a sua efetivação, efetivar políticas para mulheres, jovens mães e seus filhos em situação de rua, como o acolhimento familiar, e existe uma nota técnica do Ministério da Saúde e do MDS, que ela trata justamente dessa situação, a retirada compulsória de bebês, e ela trata dessa questão, orientações para essa questão do acolhimento familiar. Agradeço, senhora Márcia Gatto. Nós precisamos encerrar, porque já cada 1 minuto, 2 Sim. que cada um fala, eu tenho sessão à tarde. Sim, eu queria só falar como evitar que a pessoa vá para a situação de rua. Só queria falar que são políticas de prevenção e promoção da vida desses sujeitos, né, em situação de pobreza extrema, que estão nas comunidades, favelas e periferias, a maioria negros, que só conhecem, na verdade, a política pública de segurança que está presente. Então, há de haver políticas intersetoriais, saúde, envolvendo saúde, educação, assistência, cultura. Muito obrigado, senhor ministro. Obrigado. Eu chamo agora o doutor Bruno Mariani de Souza Azevedo, médico sanitarista da Universidade Estadual de Campinas. Boa tarde, eminente ministro Alexandre de Moraes.
Cumprimento os outros presentes na audiência também. Eu vou tentar fazer uma fala bem breve, bem prática. Eu sou trabalhador e pesquisador junto à população em situação de rua aqui em Campinas, no consultório na rua, que é uma equipe pública prevista no SUS para o atendimento específico das pessoas em situação de rua, né? E eu queria fazer a minha fala pensando basicamente nos 3 princípios constitucionais do SUS: universalidade, integridade e equidade, e o quanto que eles têm sido permanentemente lesados por falta de políticas públicas específicas para as pessoas em situação de rua, ou por descumprimento dessas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a questão da documentação que já foi trazida, o que a gente tem sofrido é a falta de acesso das pessoas em situação de rua a outros serviços que não os nossos, por falta de documentação. E uma das questões, além da falta de acesso a conseguir fazer a própria documentação, por exemplo, como o padre Júlio trouxe, a ação truculenta das forças de segurança pública, que acaba recolhendo documentação, medicação, todo um trabalho que a gente faz permanentemente com os usuários, e que a gente tem dificuldade de manter esse trabalho mediante o contra-trabalho público, né? Falando nisso, a gente tem uma questão de um desmonte dos aparatos de informação, né? Que passa desde o IBGE não considerar pessoas em situação de rua no censo, né? Não ter uma contagem específica para as pessoas em situação de rua, até o desmonte dos aparatos de informação epidemiológica da população em geral e da população em situação de rua. Quero ressaltar também que a gente tem no Brasil uma política extremamente avançada com relação aos cuidados de saúde mental, que é a reforma psiquiátrica, e que a gente tem visto um desfinanciamento, desfinanciamento sistemático dessa política, que não permite que a gente trabalhe em rede, né? Então, quando a gente pensa no princípio da integralidade, que a gente conseguir oferecer a cada pessoa o que é necessário para ela a cada momento, a partir do momento que eu consigo avançar no cuidado com o usuário, que eu preciso de um cuidado de saúde mental mais complexo, nos resta pouca alternativa a não ser o que tem sido privilegiado pelo governo federal, que é o tratamento em manicômios e comunidades terapêuticas, que, mediante as evidências científicas mais contemporâneas e mais modernas, não cumpre o papel de cuidar adequadamente das pessoas em sofrimento mental, seja o sofrimento de saúde mental grave, seja o sofrimento de saúde mental atrelado ao uso de substâncias e outras drogas. E falando do uso de substâncias e outras drogas, a gente tem experiências bastante contundentes, científicas e práticas, Canadá, vários países da Europa, com um trabalho de redução de dano, e o trabalho de redução de dano é um trabalho que é um paradigma clínico que modifica a maneira da gente entender e atender esses usuários, e que tem sido também continuamente desfinanciado e criminalizado pelo poder público, né? Ressaltando que o paradigma da redução de dano é um paradigma clínico, não é um paradigma de reforço do uso de substância, é de entender as questões concretas e práticas de cada usuário, como a gente pode apoiar cada usuário praticamente, inclusive para a redução do uso da substância, até cessar o uso da substância mediante no tempo da necessidade de cada usuário, né? Quero ressaltar também a questão do acesso à moradia, do acesso à água, do acesso à alimentação, que são questões fundamentais de cidadania, mas também que são questões de saúde, né? Estar na rua, no Brasil, no calor ou no tempo seco, no inverno, aqui no Sudeste, são causas de desidratação, o uso de substâncias são causas de desidratação, e o acesso à água é uma parte fundamental, inclusive, do trabalho de tratamento desse uso. Acesso à água limpa, potável, acesso a banheiro, né? E falando em termos de acesso, a questão do acesso à moradia, não só a moradia, mas a equipamentos que construam uma rede de parceria entre a saúde e a assistência, que permitam, por exemplo, que um usuário seja operado e tenha
por quem ser cuidado, né? Então, é um caso bem simples. Vamos supor um paciente que tenha um caso de hérnia abdominal e precisa de uma cirurgia. Ao receber alta do hospital, eu não existe no sistema um lugar onde eu possa acompanhar esse usuário, que alguém possa acompanhar esse usuário para ele ter a devida recuperação do pós-cirúrgico, né? Os trabalhos são todos muito segmentados, a assistência social não tem Doutor Bruno, capaz de fazer esse acompanhamento. Eu peço só que conclua, por favor. Tá, acabou meu tempo, imagino. Exato. Eu não estou conseguindo te ouvir, mas eu imagino que seja por aí. Infelizmente, 5 minutos é um tempo muito curto para falar da complexidade do tema, que chega, se a gente for discutir a questão da integralidade, chega até a gente garantir o direito a uma morte digna, e inclusive um enterramento digno dessas pessoas, coisa que a gente tem sofrido bastante, viu? Ainda com mais agudeza agora durante a pandemia. Agradeço muito a oportunidade de participar dessa audiência pública. Se tivermos outras oportunidades de diálogo, sigo à disposição. Muito obrigado, doutor Bruno. Eu chamo agora a senhora Ana Paula Dias da Paz, da Casa de Acolhida São José. Eu chamo, então, a senhora Débora Ramos Alves Assunção, do Projeto Social Invisível, Goiás. Boa tarde, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, pessoa que saúdo e estendo meus cumprimentos aos demais presentes. Excelência, hoje represento aqui o Projeto Social Invisível GO, fundado em 2018 e que atua na região metropolitana de Goiânia, com a proposta de ser uma ponte para a escuta das pessoas em situação de rua. Em um censo para apuração do perfil da população de rua na capital goiana, realizado em 2019 pela Universidade Federal do Estado de Goiás, foi constatado que, naquele ano, cerca de 353 pessoas viviam em situação de rua. E, pela amostragem levantada, o perfil predominante dessa população seria masculino, adulto e negro, correspondente a 75,4%. Já no ano seguinte, de acordo com os registros de inscritos no CAD único, no mês de junho de 2020, no estado de Goiás, 2.575 pessoas sobreviviam em situação de rua. Não se sabe de qualquer divulgação oficial sobre os números referentes a 2021 e o corrente ano em relação ao nosso estado. Contudo, por nosso trabalho de campo, observamos crescente avolumamento, sendo que, somente no ano de 2022, nós fizemos 48 ações em diversas regiões da capital, atendendo cerca de 1.920 pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Desde que iniciamos nosso trabalho social, as pessoas atendidas nos contam suas histórias e quero pessoalmente convidá-los a conhecer 148 histórias de pessoas em situação de rua que são expostas em nosso Instagram, @invisívelgo. E faço apelo para que leiam com muita atenção e entendam as suas histórias, as quais transcrevemos exatamente como nos são retratadas. Nós, do Invisível GO, fazemos questão de mostrar ao mundo as pessoas que perderam até mesmo o direito de serem chamadas por seus próprios nomes. Estimamos que, desde a fundação, nosso projeto já atendeu cerca de 5.000 pessoas, e destaco, nosso trabalho vem sendo arduamente realizado sem qualquer financiamento governamental de partidos políticos ou de instituições religiosas. Pela nossa vivência empírica, passamos a entender que qualquer pessoa aqui pode vir a se tornar em situação de rua. O que nos difere aqui das pessoas que estão vivendo é principalmente a falta de oportunidade. Ocorre que essa oportunidade deve ser entendida no sentido amplo, pois certas vezes trata-se de oportunidade de crescer em seu seio familiar, outras vezes oportunidade de cursar o ensino superior,
oportunidade de tomar um banho, oportunidade de ter acesso ao serviço de saúde público, oportunidade de ter moradia, entre tantas outras. Uma vez que for assegurado o básico, como, por exemplo, acesso a um banheiro público com chuveiro e que seja seguro para uso, bem como água potável para uso, a situação que não é viabilizada em Goiânia, então poderemos começar a dizer que as oportunidades estão sendo viabilizadas. E, nesse momento, é o que viemos requerer aqui. Vejam que em nossa capital, com uma população estimada de 1.555.000 pessoas, existem atualmente somente 2 centros de acolhimento, com menos de 50 vagas cada, o que sequer atendia a população em 2019, que dirá em 2022, após a grave crise sanitária e econômica que levou ainda mais pessoas à tentativa de sobreviver nas ruas. Excelência, observem que, ao final dessa audiência, retomaremos as nossas casas para sentir um conforto que nos é tão ordinário que deixa até de ser percebido ou mesmo apreciado. Aqueles que estão aqui, até mesmo os que atuam na linha de frente como nós, com as pessoas em situação de rua, ao final de cada ação realizada, retornam para os seus lares. Contudo, todos os dias essa sensação é negada a inúmeras pessoas que acabam morrendo, até mesmo pela falta de um simples cobertor ou um tratamento odontológico. Por isso, repito, pugnamos que seja assegurado pelo menos o básico, como, por exemplo, atendimento 24 horas para a acolhida das pessoas que desejam sair da condição, planejamento para acolhimento das pessoas e seus animais de estimação nos dias frios e chuvosos, garantindo a integridade física e a liberdade de ir e vir dos que forem acolhidos. Ou acesso gratuito a banheiros coletivos em edifícios públicos, pronto atendimento emergencial pelo SAMU e pelas unidades de pronto-socorro, com vedação de distinção de tratamento. Em Goiânia, não só nosso projeto, como várias outras entidades do terceiro setor encontram-se engajadas em defesa dessas pessoas. E esperamos que, a partir daqui, mais do que conseguir a sensibilização dos senhores sobre essa questão, possamos verificar ações concretas surgindo a partir desse julgamento. Obrigada. Agradeço a senhora Débora Ramos Assunção. Eu quero anunciar a presença aqui no plenário do senador Randolph, da deputada Gleise, do deputado Paulo Teixeira e do doutor Messias, aqui acompanhando a audiência. O senador Randolph, inclusive, tivemos a oportunidade de conversar sobre o assunto com o padre Júlio Lancelotti, que já se manifestou aqui na audiência pública. Eu convido agora a senhora Maria Sueli Oliveira, da Associação Maria Lúcia Salvador. Saudações a todas, todos e todes. Assim, quero saudar aí o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, parabenizar aí pela iniciativa, e pela condução aí das nossas eleições, Viva a democracia. Temos vivido os tempos difíceis, E assim, para a população de rua foi muito mais difícil, mas também um momento de esperança, Um momento cheio de esperança, porque o Brasil voltou e nossa esperança também. Segundo o ministro, segundo o dado do Ministério da Cidadania, mais de 97% da população em situação de rua são pretos e pardos. E 2 em cada 10 são mulheres cis e trans. E falar um pouco da violência, Da violência contra a mulher. Eu sou ex-mulher em situação de rua. Vivi em situação de rua por quase 7 anos, E estou falando desse lugar. Não é fácil estar em situação de rua para os homens, para as mulheres, menos ainda. A rua nunca foi opção, e sim a falta de opção. A violência doméstica, familiar, e de gênero contra as mulheres em situação de rua são invisibilizadas no campo da justiça. E visto que as ações que causam a morte, lesão, sofrimento físico, mental, sexual, psicológico, moral e patrimonial, as mulheres em situação de rua, elas apresentam dificuldades em serem identificadas e suas demandas operacionalizadas
pela rede de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. Existe uma dificuldade real, né, da mulher em situação de rua de se beneficiar com as medidas protetivas, né, conforme previsto a Lei Maria da Penha. Considerando que o habitar na rua impossibilita, né, a elas de se afastarem do agressor, conforme garantido, né, também na Lei Maria da Penha. Né? Assim, e socos, pontapés, puxão de cabelo, né, são naturalizados, infelizmente, são naturalizados nas ruas. Né? E, assim, é preciso garantir, de fato, o acesso à saúde dessa população, o acesso à moradia, porque a gente entende que com a moradia as outras políticas vêm. A gente vem pautando muito a questão da moradia primeiro, mas a gente sabe que, entendendo que a população de rua é uma população específica, a gente precisa falar de todas as modalidades de moradia da população de rua. Né? E é fundamental, né, o combate às violências. Há várias expressões de racismo estrutural por meio de conhecimento, né? Porque assim como a pobreza, né, as prisões, o trabalho precário, a população de rua tem cor. E aí, ministro, eu tenho aqui algumas propostas, se der tempo, né? Se não der, teremos um meio de chegar até o senhor. É o que propomos, né? O que propomos para a violência, né? Sobre a violência contra a mulher, cis e trans em situação de rua, a inclusão na Lei Maria da Penha, a violência de gênero, pois atualmente trata-se da violência doméstica e familiar, né, desassistindo a mulher cis e trans que vivem em situação de rua. A exemplo, temos as diversas vivências que são vivenciadas por as diversas violências que são vivenciadas por essas mulheres, praticadas por homens que não existe, né, no convívio doméstico. Né? O homem em situação de rua não está aí no convívio doméstico. Isso, enfim, não é visto. Essas violências entram em outro código, né, e não se aplica a medida protetiva. Uma sugestão, incluir no artigo 30 da Lei Maria da Penha o atendimento multiprofissional com acompanhamento específico para as mulheres em situação de rua, possibilitando geração de dados a partir da violência e a tipificação destas. Programa de formação continuada para o Poder Judiciário brasileiro, sendo uma prerrogativa do Conselho de Juízes, pois, quando existe ausência de um juiz em sua vara fixa, outro ocupa o seu lugar, em sua maioria, com pouca experiência de execução na vara atual, existindo a possibilidade da desatualização das leis aplicadas. E a resolução 425... Maria Suelis, pedindo só para concluir, por favor. Sim. E a resolução 425 poderia ser alterada, inserindo essas propostas, tá bom? É isso, eu agradeço a oportunidade, né, de estar... Isso é um marco para a gente, né, tá falando, está tendo voz num espaço tão importante quanto esse, que é o Supremo Tribunal Federal. Gratidão, ministro, sempre. Eu que agradeço, a senhora Maria Sueli Oliveira, e as propostas, como eu disse, podem ser encaminhadas para que nós possamos juntar a DPF. Agora, para dividir o tempo do Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente, eu chamo virtualmente, falarão as senhoras Adriana Paula Borg e Rutileia Ferreira Barbosa. Boa tarde a todas as pessoas. Cumprimentos ao excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes pela iniciativa urgente em nosso país. O EBD CRIA, ele traz seu posicionamento com foco nos direitos da criança e do adolescente em situação de rua, tendo sido bastante contemplado nas falas anteriores, e ele se posiciona a favor desse julgamento para que sejam priorizadas as políticas públicas de prevenção à situação de rua, ao acolhimento institucional, e que para tanto sejam observados o direito à moradia, o emprego e renda, saúde, educação, assistência social e especialmente a convivência familiar e comunitária, sem prejuízo ao direito de ir e vir, garantindo o direito às cidades, à circulação e ao livre brincar, apostando em políticas públicas que democratizem o espaço da rua enquanto espaço público a ser ocupado. Tais feitos apoiam a implementação do direito e participação de crianças e adolescentes
na medida de suas idades e inclusão de suas opiniões nos espaços políticos. Se faz necessário a capacitação dos serviços de saúde, educação, assistência social, que atende essa parcela da população, a partir da concepção de uma ética forjada na educação de rua, ao invés da abordagem de rua, como nós temos legislado, e apostar uma formação em CREA, serviços de acolhimento, clínicas de rua, UBS, CAPs, escolas e centros de convivência. Muito se falou aqui, nas diversas instâncias, sobre o decreto federal que institui a política nacional para a população em situação de rua e a importância do fortalecimento e estruturação dessa política e do bom funcionamento dos comitês POP Ruas, para que eles possibilitem também o acesso a esses direitos mencionados e também o direito à convivência comunitária. Acessar a convivência comunitária em espaços comunitários favorece o respeito à vida, à cidadania e à dignidade da pessoa humana em seu aspecto subjetivo, garantindo condições para o desenvolvimento físico e psíquico de crianças e adolescentes minimamente garantidos, via os afetos, para que isso possibilite crianças e adolescentes também articular apoios e redes para que suas vidas e existências sejam possíveis em suas singularidades. Tais estruturas devem ser garantidas desde a primeira infância. Quando se trata de crianças e adolescentes em situação de rua, devemos levar em consideração, como muito se falou aqui também, as violências estruturais. Já foi mencionado no Conselho Nacional dos Direitos Humanos em 2021 as graves violações relacionadas às interseccionalidades e às dificuldades de interrupção dos círculos de violência, o recolhimento forçado de crianças e adolescentes, afastamento familiar, institucionalização da infância como medida de praxe, culpabilização das famílias por negligência, abandono ou violência, apoiando o afastamento como medida de primeiro plano. Eu vou passar a palavra para minha colega Rutilé agora. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, Adriana. Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor ministro, às demais instituições que estão participando dessa audiência pública, em especial aquelas que estão aqui defendendo o artigo 227 da Constituição Federal, que é a criança e o adolescente como prioridade absoluta. Então, dando continuidade ao que a Adriana falou em relação ao posicionamento do IBD-CRIA, é urgente que a gente destaque a necessidade de fortalecimento dos CREAs no âmbito dos poderes municipais. Esse trabalho realizado pelos centros, ele é fundamental no tocante ao acolhimento e atenção às crianças, adolescentes e suas famílias que estão em situação de rua. Os municípios precisam garantir que o trabalho dos CREAs eles sejam efetivados por meio das equipes técnicas, de modo a garantir que crianças, adolescentes e famílias tenham atendidos a todas as suas necessidades. E aí, nesse sentido, é importante observar a importância de uma equipe técnica realmente multiprofissional, multidisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos, advogados. E eu destaco a necessidade do advogado para que a gente tenha em mente que a importância do acesso à justiça, que o direito de acesso à justiça ele deve ser garantido também a essa população que está vulnerada em seus direitos. A cidadania da população em situação de rua, em muitas das vezes, e digo até na maioria das situações, ela sequer é reconhecida. Então, reforçar a importância de ter uma equipe técnica qualificada nos CREAs, com psicólogos, assistentes sociais e advogados, que visem o apoio e a atenção para as necessidades das crianças e adolescentes, assegurando a elas o acesso ao sistema de garantia de direitos preconizado na Resolução 113 de 2016 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, garantir com que essas crianças e adolescentes, além de ter o acesso à justiça, elas também sejam ouvidas, que é outro direito fundamental garantido a ela pela Constituição Federal e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do mais, é importante pontuar que o acesso à justiça e a participação de crianças e adolescentes na vida pública é um direito, esse protagonismo é um direito que foi elencado na Constituição desde 1988, com o artigo 227. Portanto, é imprescindível que na formatação dos membros dos comitês, por exemplo, da população de rua, estejam presentes crianças e adolescentes, bem como os conselhos municipais de direitos das crianças e dos adolescentes, porque é a partir disso é que se vai garantir
o direito à voz e participação dessas crianças e adolescentes que precisam participar e protagonizar também as decisões que dizem respeito às suas vidas. Senhora Rutileia, só concluindo, por favor. Certo. Então, concluindo, a gente encaminha que a necessidade desse protagonismo ele também é importante para as ações que vão visar a prevenção. É importante que a gente escute as crianças e adolescentes que estão em situação de rua, que a gente entenda as suas demandas e que a gente construa políticas públicas que, de fato, tenham a participação desse público, porque construir políticas públicas sem ouvir o destinatário final não vai ser uma política pública que, de fato, vai atender às demandas que as pessoas que estão em situação de rua, especialmente as crianças e adolescentes, necessitem. Agradeço, senhora Rutileia, e passo a palavra ao doutor Elcio Ronda, da Associação Beneficente Comunitária do Povo. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro. Queria parabenizá-lo pela realização dessa audiência pública, que, pelos meus antecessores, mostrou a grande importância que o tema ganha, e especialmente a ressonância perante Vossa Excelência nesta ADPF. O tema, ministro, realmente é muito importante, ela é tema da agenda da ONU, da agenda de 2030. Então, nós estamos com duas grandes ODSs, a erradicação da pobreza e o combate à desigualdade, e também a previsão da nossa Constituição. A BCP, que eu presido, ministro, ela trata de moradores de rua. Nós fazemos um trabalho com os 4 As, que vai desde a abordagem da distribuição de toda sexta-feira de sopa na Cracolândia até o acolhimento em repúblicas. O nosso programa hoje, de cada 100 moradores de rua, recupera 92. Dos 92, nós temos 100% de empregabilidade. Entretanto, ministro, sentimos a ausência de algumas políticas públicas nesse sentido, e eu creio que todos os discursos que me antecederam estão nessa linha. Especialmente, nós não temos leis incentivadoras a fazerem a captação de recursos para essas entidades. Então, nós temos leis que facilitam a crianças e adolescentes, até esporte, cultura, mas não temos para moradores de rua. Outro ponto que poderíamos estar pensando, ministro, seria os fundos que são criados, por exemplo, nos acordos de leniência, nos acordos que são firmados, são colocados para objetivos de infraestrutura e outros itens, mas não para a função social. Eu creio que, então, esse tipo de debate, esse tipo de discurso, ministro, é muito importante e é possível. Nós vivemos hoje um aumento muito grande da população de rua, notadamente em função de refugiados, e agora, por conta da Covid, nós tivemos um incremento no município de São Paulo de 31% da população de rua. Aqui nós estamos em São Paulo, aqui na Paulista, nós nunca tivemos tantos moradores de rua como temos hoje. Então, creio que a agenda da erradicação da pobreza é um tema fundamental e que merece, sim, ser debatido, merece ser debatido nas casas próprias, nas casas congressuais, e é fundamental essa atenção que Vossa Excelência traz ao tema, chamando a sociedade civil, a sociedade representativa que trabalha para essa população. A população mais invisível é aquela que trabalha abaixo da linha da pobreza. Então, Excelência, eu queria me colocar à sua disposição, parabenizá-lo novamente, a todos também que me antecederam por esse excelente e brilhante trabalho. E eu queria deixar uma mensagem que é muito importante: podemos mudar a vida de uma pessoa. Podemos não mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de uma pessoa. Eu acho que esse é o nosso princípio, é o que norteia todos os corações que aqui estão. Que Deus possa abençoá-lo na sua missão e a todos os que me antecederam. Muito obrigado, ministro. Agradeço ao doutor Elcio Ronda, que seria aqui o último participante, mas ficaram 2 pessoas pelo caminho, em virtude da conexão. Então, eu chamarei novamente a doutora Adriana de Oliveira Rangel, psicanalista da Universidade Federal do Mato Grosso, que havia começado, mas acabou sendo prejudicada pela conexão. Não foi ela? Não fui eu, ministro. Eu pude falar.
Perdão. A pessoa que me antecedeu. É verdade, é a doutora Flávia Valadares de Araújo, do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis. 3 minutos, porque já tinha falado 2. Perfeito, Excelência. Então, retomando a minha fala, aqui na nossa cidade nós temos também a rede que atende a população em situação de rua no município de Petrópolis, onde ela é formada pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e Judiciário, junto com a sociedade civil também, que é o momento onde a gente discute a implementação de políticas públicas e também o funcionamento dos equipamentos aqui na nossa cidade. Hoje nós temos o consultório na rua, a gente tem o Centro Pop, temos também o UNAD, que é a Unidade de Acolhimento Adulto, e o CAPS também faz parte, o CRAS também faz parte dessa rede, e a gente percebe que essa atuação ela é necessária, ela se faz necessária porque discutir população em situação de rua, discutir é muito complicado, então essa rede ela se encontra regularmente. Aqui na nossa cidade, a gente vem de 2 fenômenos muito complicados, eu acho que todo mundo nacionalmente, internacionalmente, que foi a pandemia, mas é que também a tragédia, né? Então, isso gera um impacto muito grande nos nossos munícipes. A gente precisa pensar em política habitacional, que aqui já é muito deficitária, a gente precisa pensar também em política de emprego e renda, a gente precisa pensar em política de assistência social, não somente em política de segurança pública. Antes da audiência pública, eu venho de uma reunião que acontece na Câmara de Vereadores, que um grupo de moradores querem tirar o NAT, de onde eles estão, que é a unidade de acolhimento, porque realmente a população em situação de rua gera incômodo, né? As pessoas precisam ter, a gente também precisa fazer um trabalho de conscientização, a gente precisa fazer um trabalho de toda a sociedade para que isso seja discutido, para que a gente entenda que aquelas pessoas elas já estão sendo os seus direitos extremamente violados, né? Que são humanos e que a gente precisa estar pautando isso diariamente no nosso tema, na nossa temática, na nossa instituição, e parabenizo a oportunidade de estar aqui, a iniciativa dessa audiência pública, e fica como encaminhamento a necessidade de orçamento para os equipamentos que atendem a população em situação de rua, para que eles possam ter o seu devido funcionamento. E é isso. Agradeço, ministro. Eu que agradeço. E, para encerrar, a senhora Ana Paula Dias da Paz, da Casa de Acolhida São José. Cumprimento o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes e a todos que acompanham essa audiência. A Casa de Acolhida São José é uma unidade mantida pela província brasileira da Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, no município de Curitiba, e atua há 10 anos ofertando serviço especializado para a população em situação de rua, a partir dos 18 anos. A instituição é classificada na categoria de defesa e garantia de direitos. Atendemos diariamente 70 pessoas, com oferta de café da manhã, espaço para banho, lavanderia, encaminhamentos sociais, oficinas de música, teatro, projeto de geração de renda e grupo de escuta qualificada. O ingresso no espaço é através de um cadastro que ocorre mediante a busca espontânea dos indivíduos. Nesse ano, até o momento, foram realizados 300 novos cadastros e somos parceiros do Observatório Estadual dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua. E na Casa de Acolhida, uma vez por semana, a gente realiza as oitivas das denúncias das violações sofridas por essa população. Temos por cultura da casa realizar as rodas de conversa semanalmente para escutar as demandas dos usuários. A maioria desabafa nesse momento, mas teme formalizar a denúncia, ainda que anonimamente. Até esse momento, em 2022, foram realizadas 9 denúncias, sendo 7 delas referentes a retiradas de pertences por parte de agentes do Estado. Essa retirada vem acompanhada de agressões verbais e algumas vezes até físicas. E essa violência não é de improviso, e sim resultado de uma exclusão planejada. É necessário a formação, capacitação, atualização constante dos agentes do Estado para romperem com essa perspectiva equivocada referente à população em situação de rua. Que haja uma ordem que deve proibir expressamente o recolhimento de pertences pessoais da população em situação de rua e que haja uma decisão
que obriga o poder público a garantir, nas soluções temporárias e permanentes, a qualidade e a diversidade dos equipamentos de atendimento à pop-rua, respeitando as especificidades dos diferentes grupos familiares e evitando a separação de seus núcleos familiares. Obrigada. Agradeço a Ana Paula Dias da Paz. Com isso, nós encerramos as participações. Quero agradecer a todos essas quase 8 horas de discussões entre ontem e hoje. Foram 81 participações. Agradecer também a participação do Ministério Público Federal, o procurador, subprocurador-geral da República, meu amigo, doutor Eduardo Lorenzoni, agradecer sua participação, a participação da AGU, que ontem esteve aqui, agradecer a participação da Corregedoria Nacional de Justiça, que enviou ao assessor ministro Luiz Felipe Salomão, agradecer a participação de cada um de vocês. Acho que a representatividade foi extremamente benéfica. Nós tivemos os órgãos públicos, institucionais, tivemos a sociedade civil, tivemos outros órgãos do Poder Executivo, ou seja, todos participaram para que nós pudéssemos já iniciar com uma visão geral. Como eu disse, nós teremos agora 15 dias para que vocês apresentem propostas, relatórios, sugestões. A partir desses 15 dias, aí nós vamos planilhar e a ideia depois, numa sequência, conversar numa próxima oportunidade com os gestores públicos, com os governadores, com os prefeitos, pelo menos das capitais. Obviamente não é possível conversar com todos os prefeitos, mas com a associação representativa dos prefeitos é possível, para que nós possamos construir um cronograma, uma programação dentro daquela questão colocada, o evitar, o tratar com dignidade enquanto estiverem e o possibilitar uma saída com dignidade, com formação, com educação, com trabalho e renda. Então, quero novamente agradecer a todos vocês, agradecer à secretaria, aos servidores, desejar uma boa tarde a todos e declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigada a você também que nos acompanhou nessa manhã de transmissão ao vivo aqui pela rádio, pelo site do Supremo Tribunal Federal, Rádio Justiça, canal do STF no YouTube, o segundo dia de debates da audiência pública convocada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que repercutiu, ouviu várias pessoas, autoridades, integrantes da sociedade civil para traçar aí um panorama, propor reflexões, análises e sugestões também para debater a conjuntura das pessoas em situação de rua no Brasil. Daqui a pouquinho, na sequência, em 1 minuto, Jornal da Justiça, ao vivo, com mais notícias da audiência pública e notícias do Poder Judiciário. Daqui a pouco, fique com a gente. Voltamos já.